Sonic TDGO é uma franquia de jogos que foi feita pela empresa Sega para tentar acabar com o monopólio e sucesso da Nintendo com seu Super Mario. Diferentemente do cantor bigodudo, onde 95% dos jogos são sempre a mesma coisa, nos jogos do Sonic a estatística já baixa para pelo menos uns 70%, já que quase sempre surge um vilão novo para o Rato de Gel derrotar a cada nova trama política criada. Além disso, o ouriço ficou mundialmente conhecido por sua correria desenfreada e abuso de alta velocidade, mesmo que seus jogos não tenham nada a ver com o gênero de corrida. Franquia começou em 1991 para tentar fazer sucesso e ganhar da Nintendo na primeira guerra de consoles, e para ajudar a empresa responsável pelo Sonic, os primeiros jogos da franquia foram feitos apenas para consoles da Sega, as quais as pessoas conseguiam ser mais dependentes de comprar apenas jogos do Sonic neste console do que as pessoas serem dependentes dos consoles da Nintendo para comprar jogos das mesmas 4 franquias hoje em dia. Isso era um dos poucos motivos para alguém comprar algum console feito pela Sega, até que veio os outros consoles considerados novos com vários jogos que investiam em gráficos pesados, e a Sega, admitindo a dura derrota, teve que se unir a maior rival para ainda manter os jogos do Rato de Gel para que ainda faça sucesso hoje em dia, já que a Nintendo cagava e andava no quesito de gráficos assim como a Sega. Depois que vieram os novos consoles da Nintendo, a Sega e a Sonic finalmente puderam fazer jogos com gráficos decentes, e alguns foram bons, porém outros acabaram sendo muito criticados, mas muito criticados que metade dos fãs se voltou contra os jogos novos da série e queriam os jogos da velha guarda, o que causou um barraco enorme para a Sega. Tiveram que inserir o Sonic clássico em Sonic Generations para calar o público, o que acabou dando meio certo. Os jogos mais novos são a mesma coisa do escândalo citado anteriormente, já que a fanbase de Sonic nunca está contente com tudo, tirando a mudança do filme dele. Uma hora são criticados, e raramente são louvados pela fanbase em si. A jogabilidade de um jogo do Sonic é quase a mesma coisa de alguém jogando algum jogo de plataforma do Super Mario. Ande pela fase, derrote os inimigos e chegue até o fim sem morrer ou tocar em um inimigo sem usar algum ataque. Mas para não parecer aqueles trabalhos copiados da Wikipédia do ensino fundamental ou copiado do amiguinho do lado, algumas coisas diferem do rival, tais como a inserção de partes muito rápidas para que o jogador se perca na fase, os anéis que servem para a vida do personagem e o item mais importante do jogo, as tão esperadas esmeraldas do caos, que estão escondidas no cu do mundo em algumas fases, ou em algumas fases bônus, o que são essenciais para conseguir se transformar em Super Sonic e até mesmo desbloquear algum final secreto. Plataforma. São os jogos principais da franquia. São jogos que são de plataforma, ou seja, é quase a mesma coisa e poucas coisas diferem um dos outros. O objetivo é o mesmo: mate alguns inimigos robóticos, use a velocidade para passar de fase e não morra na temida fase da água, e derrote alguns chefes que aparecem no seu caminho. A história e o enredo dos jogos são quase os mesmos na maioria das vezes aqui, mas nem tão repetido quanto os jogos do rival Super Mario. Colete as 7 Chaos Emeralds e salve o mundo do Roboxilic Homem-Ovo ou algum outro vilão mais inteligente que o próprio Eggman, que irá o trair e tentar até destruir o próprio planeta. Corrida. Foram criados para tentar acabar com Mario Kart, apesar do protagonista da franquia e pelo menos metade dos personagens desta série serem conhecidos por correr pra caralho, e um jogo de corrida fazer muito sentido, os mesmos acabam sendo os mais sem noção da franquia inteira, pela causa do fato do Sonic ser um dos personagens mais rápidos do jogo e deixar o jogo inteiramente sem graça correndo a pé, tanto que nos jogos de corrida o mesmo tem que vir acompanhado de algo para que os outros personagens mais lentos o consigam acompanhar, tais como pranchas ou até carros de verdade. Por enquanto, Sonic é o único jogo de corrida da franquia que faz sentido. Por causa do jogo ser baseado totalmente no anime Dragon Ball, Sonic ao decorrer dos jogos quase sempre consegue alcançar uma transformação nova nos jogos, sendo algumas que mudam bastante o personagem, quanto um fã personagem mal planejado da franquia para ter que derrotar algum vilão roubado que excede o ki do Sonic em si. Além do Sonic, outros personagens também receberam algumas transformações que mudam a cor do personagem, como Shadow Silver, que viram Saiyajins, Tails, que possui 4 pássaros do Tiviteiro seguindo Ignutris, que por ironia do destino possui um design todo suspeito, apesar de negar homossexualidade 1 milhão de vezes por ser de cor rosa.